Paz e luz, amigo criador, seja bem-vindo mais uma vez ao Canaril Porta da Lua. Eu sou Ailson e hoje quero refletir com você a respeito dos desafios do novo Criador, daquela pessoa que inicia esse hobby tão agradável, essa ocupação tão agradável que é, mas tão desafiadora também, que é cuidar das aves, no nosso caso dos canários. São muitos os desafios do novo Criador. Um único vídeo, por maior que seja, não daria para elencar todos os desafios e falar a respeito deles. Mas isso não é para intimidar ninguém, isso não significa que por serem muitos os desafios, nós não sejamos capazes de superá-los todos. Afinal, desde que nós nascemos, a nossa vida, a vida do ser humano é um verdadeiro desafio, não é verdade? E uma vez que nós gostamos dos pássaros, que nós nos decidimos a criá-los, nós também estamos dispostos a enfrentar alguns desafios para alcançar os nossos objetivos, é claro. Então, eu gostaria de refletir com você sobre alguns desses desafios mais importantes. Começando pela paciência na hora de formar um plantel. Tem gente que quer começar a criar pássaro pelo impulso e nem pensa na estrutura que vai precisar para criar esse pássaro. A estrutura que pode ser mínima, de uma gaiola, você pode querer criar apenas uma ave, então basta uma gaiola, uma boa gaiola, com bons comedouros, com bons bebedouros, e aí a gente já tem que pensar, né? Como será essa gaiola, esse lugar onde essa ave vai viver durante toda a sua vida? Deve ser bem agradável, deve ser um lugar agradável, que seja uma gaiola própria, se é para canário, que seja uma gaiola própria para canário, de preferência de arame, né? O que facilita muito a questão da higiene, da limpeza da gaiola, né? Então, a gaiola de madeira ela é muito bonita como ornamento, mas ela tem um inconveniente de acumular mais sujidades, de acumular mais fungos, mais bactérias, que a gaiola de arame é bem mais fácil de limpar, né? Então, já pensa nisso. Isso se você vai criar uma ave, duas aves em gaiola, mas se você quer algo maior, aí tem que ter paciência para, antes de formar esse plantel, pensar nessa estrutura, né? Onde é que você vai criar, né? Para quem pensa em criar muitas aves, as práticas de manejo do livro da Eliane Seixas são
bastante interessantes. A Eliane Seixas tem um livro que fala só sobre manejo e que tem dicas assim bacanas mesmo para quem pensa em construir uma estrutura para abrigar as aves. Talvez você não precise fazer isso, você já tem um lugar onde você vai adaptar, e aí precisa pensar que precisa ser um ambiente bem ventilado, né? Bem fresco, bem iluminado, que possa ser limpo com praticidade, enfim. E só aí pensar no plantel, né? Eu acho que esse vídeo aqui nós vamos falar disso, desse primeiro desafio. Eu acho que preciso fazer uma série de vídeos falando de desafios, né, na formação do criatório, né? Os desafios são muitos, né? Então é necessário essa estrutura da mínima, da gaiola, a macro, do micro ao macro. O macro seria uma estrutura maior que vai abrigar as gaiolas, né, as criadeiras, voadeiras, enfim, se você vai criar nessa dimensão. Se você não vai criar nessa dimensão, dispense isso que nós estamos falando. E aí nós passamos para o plantel. Que canário eu vou criar? Bom é escolher uma única cor, mas é uma dificuldade. Eu desafio o Criador que tenha começado com uma única cor e permanecido também com uma única cor. É muito difícil. É claro que com o passar do tempo nós vamos nos especializando numa determinada cor, mas é muito difícil para começo. Mas seria muito interessante. É muito interessante começar com uma cor. Até porque, economicamente, em todos os setores, em todos os sentidos é melhor. Economicamente, começa por aí, né? Porque quando a gente não planejou nada, a gente vai comprando um amarelo, compra um vermelho, compra um cobre, né? Compra um ágata, enfim, a gente vai comprando o que vai aparecendo, compra de porte, compra de cor, de porte, e compra SRD, compra tudo, né? E daqui a pouco a gente está com muitos canários, né? E aí a gente tem que ter a dimensão. É muito importante você ter dimensão das suas reais possibilidades. E aqui não estamos falando das possibilidades econômicas. Você pode ter dinheiro para comprar 100 casais. Se você não tiver tempo e uma estrutura legal para receber esses casais, não tiver quem tome conta, não puder tomar conta, não vai adiantar nada o seu dinheiro. Então, tem que pensar muito bem, tanto na parte econômica, porque as aves são iguais a carros. A gente não compra uma ave e acabou o custo, né? Assim como não se compra um carro e acabou o custo, não. Você tem que abastecer ele regularmente, né? De vez em quando, se der problema, você tem que levar para o mecânico. Da mesma forma, as aves também necessitam desse abastecimento permanente, que é a alimentação, que não é barata. Se você quiser dar alimentação de boa qualidade, e se for para dar alimentação de qualidade ruim, não compre, ou compre o menor número possível. Daí a gente precisa ter esse cuidado, né? De vez em quando também é necessário levar, não ao mecânico, mas ao médico. É necessário estar gastando com medicamentos. Às vezes a gente até procura um veterinário e não encontra, mas a gente tem que comprar medicamentos para medicar as aves, baseados na experiência de outros criadores, né, e na doença que ela apresenta.
Então é necessário eu ter essa dimensão das minhas reais condições econômicas, financeiras e de tempo. Quantas aves eu consigo manter de modo digno, de maneira digna, né? Com boa alimentação, sem deixar que falte nada, em boas instalações. E qual a minha disponibilidade de tempo para cuidar dessas aves? São seres vivos. São seres vivos que necessitam de muito cuidado. A ave, tem gente que diz assim, um canarinho dá muito menos trabalho do que um gato. Tudo bem que são todos animais domésticos. Para quem não sabe, o canário do reino também é um animal doméstico. Pode ser criado legalmente como se fosse um cão ou um gato. Mas tem gente que diz assim, não, eu vou comprar um canário porque é mais fácil de criar do que um cão, do que um gato. Não sei se é mais fácil de criar. Talvez seja, mas não sei. Eu crio mais de 70 aves, então eu não acho tão fácil, talvez seja por isso. Mas eu já criei 2, 3 também e dá muito trabalho também. Você tem que limpar a gaiola todo dia, você tem que trocar água todo dia, né? Quando muito, dia sim, dia não. Você tem que lavar periodicamente os comedouros, os bebedouros precisa lavar bem mais, né? Você tem que observar a sua ave, limpar os pés, né? Observar, limpar o poleiro, trocar o papel do forro da gaiola, tá limpando, enfim. Não é uma coisa assim, porque está confinado num ambiente menor do que um cão, do que um gato, que dá menos trabalho, não, dá trabalho também. Então eu tenho que pesar tudo isso. Mas geralmente, quem se aventura a criar já está criando de alguma forma, né? Então eu preciso estar analisando esse aspecto. Esse é um desafio. Eu tenho um desafio que é adequar o meu tempo e as minhas possibilidades financeiras ao meu plantel, a quantidade de aves que eu quero criar. Falando do tempo, a gente não pode esquecer do tempo que precisamos dedicar para a nossa família, né? Para estar com a nossa família. Às vezes a gente fica o tempo todo dentro do canaril, o tempo todo cuidando dos bichos. E como é que fica a esposa? Como é que ficam os filhos? Então é necessário ter toda essa disciplina, é necessário, né, conseguir conciliar, delimitar o tempo que vai ser usado para cuidar das aves e o tempo que você vai ter para cuidar de outras coisas, de outra parte do seu lazer, né? Então, esse é um dos desafios, né, que é a disciplina do tempo, né? A questão do plantel. Ainda na questão do plantel, o que é que eu vou criar? Que canário eu vou criar? Supondo-se que você queira criar canários, que canário eu vou criar? Bom, você pode criar canário de cor, você pode criar canário de porte, você pode criar canário de canto. Você pode criar esses canários são considerados canários de raça, mas você pode criar também os pé duros, os SRD, sem raça definida, que também são belos, que também têm seus encantamentos. Por sinal, eu vou fazer um vídeo logo, não sei se o próximo será a respeito dos pé duros, né? E você precisa decidir, né? Precisa se decidir. E uma vez que, se você não conseguir se decidir pela cor, na verdade, eu já falei isso em outro vídeo, eu acho que
quem está começando uma criação, o novo criador, ele deveria começar pelo pé duro, tá? Pelo menos durante um curto período, para fazer um estágio com pé duro. Ou então ter aquela disciplina e escolher uma única cor. Eu falo porque o pé duro é como se fosse uma única cor, porque os tratos que você vai dar ao pé duro, ao SRD, são tratos que você vai dispensar para todo mundo. Não vai ter... É diferente de você comprar um canário amarelo, comprar um canário vermelho, né? Ter que tratar um com cantaxantina, ter que tratar outro com luteína, com zeaxantina, né? Dar um determinado trato a um, determinado trato a outro. Então, vai devagar, vai devagar. Ou escolhe uma cor única, ou então vai para os SRDs, né? Vai para os SRDs, vai para os pé duros, né? E segura o ímpeto de comprar tudo que vê, segura, comece sempre com um pequeno plantel, seja de que cor for, seja de que raça for, seja sem raça definida, comece sempre com um plantel menor e vá crescendo aos poucos. À medida que você ganhar conhecimento, tanto teórico quanto prático, você vai então aumentando o seu plantel, você vai aumentando a sua criação. Não queira começar já com muito não, porque é muito complicado. É muito complicado. Até para quem já tem um certo traquejo. Durante muito tempo eu criei SRDs, mas quando eu passei para as aves de raça, eu não consegui me fixar numa única cor. Então eu tenho muito trabalho hoje, porque eu crio aves com fator, são aquelas aves que têm o vermelho, e crio aves sem fator. Crio linha clara e linha escura. Então eu ainda não consegui me disciplinar por uma cor. Então para mim o trabalho é grande, eu tenho muito trabalho. Não faça esse erro que eu cometo, porque eu pago caro por isso. Qual é o preço que eu pago por isso? Não é só financeiro, não. O preço maior é o tempo que eu tenho que dedicar para essas aves. Então comece com um pequeno plantel. Comece com um pequeno plantel. E para a gente encerrar esse vídeo, eu vou voltar ao assunto no próximo vídeo. Porque aqui não se encerra, e nunca vai se encerrar essa questão dos desafios, que desafios estão sempre aparecendo. Mas sempre que possível, não compre canário porque você tá vendo a imagem. Não compre canário por vídeo. Não compre canário que alguém está lhe mostrando lá em Minas, lá em São Paulo, aqui na Bahia ou no Rio de Janeiro, e você vai mandar atrás. Não compre canário assim. De preferência, vá e compre. Espera passar essa pandemia aí, quando vão acontecer novamente os torneios. E o melhor lugar para você adquirir aves é nesses momentos. Ou então vai lá num criador e compra na mão do criador, né? Olhe a ave, vá comprar ave numa casa de aves. Você pode até comprar num pet shop, contanto que você observe se a ave está alegre, saltitante, se ela não está lá inchadinha. Se tiver inchadinha, não compre não. Se tiver toda emboladinha, a não ser que seja um Fife Fancy, que é diferente. Mas vai comprar Fife não anda assim em toda a loja não, porque é um bichinho meio complicado de reproduzir e de ser disponibilizado em pets. Mas observe a ave que você vai comprar, né? Observe os pés, observe se ela não está embolada, triste, quieta. Se tiver, nem compre, tá? E não queira comprar ave só se você confiar muito na pessoa. Se você não confiar, não compre ave assim de olho, porque alguém está te mandando um vídeo e você então vai se comprometer a comprar aquela ave. Não compre, porque na maioria das vezes não dá certo, dá errado, certo? Então, para você comprar, é necessário que você observe, que você esteja observando o que você está comprando, né?
Se você vai optar por canários de cor, e aí a gente precisaria ver quais seriam os seus objetivos na criação. Vamos falar sobre isso no outro vídeo. Por exemplo, se você vai optar por canários de cor, né? Procure comprar, procure estudar primeiro, ter conhecimento teórico. Qual é a cor que você deseja comprar, ou as cores que você deseja comprar, se você não vai comprar só uma cor, né? O que é que se espera daquela cor? Veja, né? Tem um catálogo da OBGO que mostra o estándar de cada uma daquelas cores, né? Aquelas raças. Observe, para que você não compre coisa muito longe. Às vezes você compra um canário muito barato e você não vai chegar a lugar nenhum. Então, melhor comprar um pouco mais caro para você ter menos trabalho, já que se você tem intenção de participar de torneios, de concursos, de campeonatos. Então, aves melhores, né, de criadores que já têm um certo nome, se bem que ele não vai lhe vender o filé, ele vai lhe vender aquilo que ele não quer, né? E aí você vai ter que lutar e trabalhar para conseguir melhorar, fazer a sua parte, né? Assim como ele fez a dele. Nós vamos continuar falando a respeito disso, desses desafios, no nosso próximo vídeo, tá? Porque o tema é bastante instigante, tem muita coisa para a gente conversar e o vídeo ficaria enorme e nem daria para fazer. Mas já está grande. Vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Espero contar com você, né? Espero poder passar alguma coisa útil para você que está iniciando na criação, você que é um novo criador ou que pensa ser um novo criador. Gostou do vídeo? Dá um like aí, dá um joinha, dê um like. Não gostou, dá um dislike. Inscreva-se no canal para receber os outros vídeos que nós possamos estar produzindo, né? Para que você possa ser notificado quando nós fizermos um vídeo novo. Dá uma olhada nos outros vídeos que tem aí do Canaril Porta da Lua, aqui mesmo no YouTube e também no Facebook. Um abraço para os amigos do Facebook. Compartilhem, curtam o nosso vídeo, tá? E muito obrigado por terem parado para assistir esse vídeo. Esperamos contar sempre com vocês. Paz e luz.